Olá, do Charles. Bem-vindo ao canal Charles Audiobook. Hoje o áudio vídeo 05, continuidade e final do livro 01, Geração de Valor, compartilhando inspirações. Fique até o fim, ok? Se não é inscrito, se inscreva, assine o sininho aí para receber todos os novos áudio-vídeos, ok? Então vamos lá. Seu emprego pode estar com os dias contados. Com a invenção do carro, em poucos anos, os cavalos ficaram desempregados. Talvez você ainda não tenha percebido, mas os empregos estão acabando e, em não mais do que 2 décadas, é possível que metade dos bons empregos de hoje simplesmente não existam mais. Qual o motivo? São os robôs. Você acredita? Deixe aí nos comentários se acredita que o robô vai roubar os empregos dos humanos, ou se isso já está acontecendo, se você já convive com isso. Deixa aí no recado para deixar mais rico os comentários. Muito obrigado. Aguardo o seu comentário lá. Acha que isso é um assunto de filme de ficção? Não. Neste momento, muitas funções que há décadas eram executadas por humanos já estão sendo efetuadas por máquinas ou por softwares. E qual é a tendência? De acordo com o Federico Pistono, autor de Robôs Will Steal Your Job, but that's okay. Robôs vão roubar seu emprego, mas tudo bem. 50% dos postos de trabalho hoje conhecidos serão ocupados por robô. Por que os robôs ocupariam esses postos de trabalho? Simples. Eles se tornarão mais baratos, trabalharão 24 horas por dia e o principal, errarão muito menos do que você e eu. Flávio, como você pode afirmar que isso vai acontecer? Não, amigo, já vem acontecendo nas últimas décadas. Estou apenas dizendo que a velocidade tem aumentado e vai aumentar ainda mais, pois a tecnologia evolui a passos largos e por isso robôs são capazes de realizar com mais eficiência tarefas que antes apenas os humanos eram capazes de executar em todas as áreas, como transportes, atendimento ao cliente, medicina, direito, etc, etc e etc. Não estou afirmando que isso seja bom. Estou dizendo que é inevitável. Digo também que representa uma enorme oportunidade para os empreendedores deste novo mundo. Gente que não se acomoda, não tem medo de mudança e deseja conquistar seu segundo lugar no mundo. Achou loucura? Não seja surpreendido pela história. Anteveja e largue na frente. O mundo em que vivemos hoje é bem diferente daquele que nascemos ou mesmo de 10 anos atrás. Por analogia, acredito que ele esteja absolutamente obsoleto em relação ao que nos espera no futuro. Seja este um cenário melhor ou pior, quero continuar me divertindo e empreendendo. A propósito, sugiro que você faça o mesmo e, de preferência, comece já, agora. Uma das coisas que também quero fazer no futuro é criar uma ONG para ajudar os que não foram capazes de se adaptar a essa nova realidade. Talvez seja o futuro do GV. Prepare-se, o emprego já era.
No meio dos desafios, podemos encontrar muita coisa boa. O que eu prefiro? Prefiro o leal ao talentoso? O intuitivo ao tecnocrata? O sincero ao politicamente correto? O introspectivo produtivo ao popular desfocado? O que erra ao que tem medo de tentar? Prefiro o que me ama aprender, o que quer absorver o conhecimento de quem sabe mais e o que pergunta sem medo de parecer ignorante. Disseram muitas coisas para ele, mas era tudo mentirinha. Disseram para ele que as coisas deveriam ser exatamente do jeitinho que são, e ponto final. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que trabalhar era algo abominável, um mal necessário e um castigo. Disseram que existiriam dias intermináveis, nos quais o tempo parecia nunca passar, para enfim cessasse o martírio de mais um expediente. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que o diploma era algo tão importante que ele deveria a todo custo, ainda que sem projeto, propósito ou vocação, cursar qualquer faculdade, não importasse em qual área, para deixar a sua família muito orgulhosa. Além disso, disseram para ele que festinhas regadas a bebidas e maconha o tornariam parte de uma elite intelectual e descolada do nosso país careta e analfabeto, e que um diploma pendurado na parede seria um grande diferencial, necessário e suficiente para o seu sucesso. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que empreender e correr risco era algo abominável, que um emprego com estabilidade era o máximo, e que todos os que acreditassem ser possível construir um projeto grandioso seriam considerados sonhadores alienados, bitolados, pobres coitados, dignos de pena e algo de muitas gargalhadas em rodas de amigos. Garantiram que esses sonhadores desajustados sempre acabariam explorados pelo sistema inescrupuloso e insaciável. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que o horário de trabalho que se preza é no máximo das 9 às 18 horas. Mas seria melhor trabalhar em meio expediente, de segunda a sexta, porque o fim de semana era para assistir a programas de auditórios na TV, lavar minuciosamente o carro pago em 60 prestações, com o som tocando bem alto, depois seguir para um churrasco na laje e, no fim do domingo, começar a se lamentar nas redes sociais porque a segunda-feira já está chegando. Ele acreditou, não questionou e apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que a casa própria, paga em 30 anos, financiada por um banco do governo, era sinal de status e segurança, ainda que no final os juros fizessem o valor original da casa aumentar de 3 vezes e que isso acabasse prendendo-o a uma cidade, tirando-lhe a mobilidade necessária
para aceitar um desafio profissional ou negócios em outro estado ou outro país. Ele acreditou, não questionou, apenas seguiu a boiada. Disseram para ele que quem nasce pobre morre pobre, que existem cartas marcadas, que prosperava somente quem se envolvesse em algo ilícito, quem se tornasse jogador de futebol ou quem ganhasse na Mega Sena. Disseram que quem não tivesse capital morreria com todas suas ideias debaixo do braço e que nada poderia ser feito para mudar essa situação. Também disseram para ele que, na dúvida, seria melhor acreditar em tudo que estava sendo feito e dito para ele, para que, no mínimo, esta prerrogativa pudesse ser usada como consolo para a sua frustração no futuro. Também disseram para ele, em todas as rádios e em todos os programas de TV, que a melhor filosofia seria a do deixa a vida me levar. Ele acreditou, não questionou, apenas seguiu a boiada. Disseram para ele muitas outras coisas, como mais vale o certo do que o duvidoso, que rico é tudo safado, que pobreza é uma virtude, que o Brasil é um país que não tem jeito, que o valor do jovem é muito pequeno por ele não ser experiência, não ter a experiência. Disseram para ele de forma enfática, as coisas são desse jeitinho há séculos. Ponto final, e não se discute mais. Infelizmente, ele acreditou, não questionou, apenas seguiu a boiada. Se não disseram para ele que sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender, também não disseram para ele que não questionar é apenas seguir a boiada, vai fazê-lo passar pela vida realizando muito pouco, o que tornará apenas mais um numa imensa multidão. Também esqueceram de lhe dizer que o seu valor era enorme e que, independentemente da sua origem, ele poderia transformar a sua realidade, mudar o mundo e influenciar todos ao seu redor. Esconderam dele que, segundo o Banco Central, nos últimos anos, a cada 10 minutos surge um novo empreendedor milionário no Brasil, que a economia do país é alvo de bilhões de dólares em investimentos internacionais e que, apesar de todos os problemas sociais e políticos, o Brasil se tornou a 7ª economia do mundo e um dos principais mercados onde se empreender. Esqueceram de lhe dizer que a maioria dos que ganham na loteria empobrece poucos anos mais tarde, que a média salarial de um jogador de futebol é menor do que a de um professor, que as subcelebridades dos reality shows têm uma fama efêmera e logo caem no ostracismo, e que é preciso escolher melhor os referenciais a serem seguidos. Que pena que não disseram tudo isso para ele assim. Ele terminou sua vida acreditando nisso tudo e enterrando num cemitério juntamente com todos os seus projetos, sem ter desfrutado de suas conquistas, ao lado da família, nem deixado um legado para as próximas gerações. Um grande desperdício. E para você enfrentar a timidez? Você é tímido? Pesquisas estimam que 80% dos integrantes da nova geração
se consideram limitados por sua timidez. Bem, se esse é o seu caso, tenho algumas considerações para você. 1. Não há nada de negativo em se considerar tímido. O problema é se tornar alguém controlado pela timidez. 2. Deixe de lado a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não se conforme com suas limitações e busque evolução. 3. Eu também sou tímido. Essa informação geralmente causa surpresa pelo fato de eu ter me tornado muito comunicativo e ter desenvolvido a habilidade de falar em público com facilidade. Desenvolver esta consciência é o primeiro passo para vencer a timidez. Estar disposto a enfrentá-la e não se render aos limites impostos por ela será um grande treinamento. Encare de frente a timidez e não aceite ser controlado e limitado por ela. Encarar a timidez não é fácil, mas é necessário. Seu medo tem o tamanho que você dá a ele. Os vencedores são meio otários. Eles sonham e trabalham bastante. Por isso, geralmente são taxados de explorados por seus amigos. Os fracassados é que são os espertos, pois estão sempre em busca daquilo que eles consideram ser o caminho mais fácil. Mas no final da conta, nunca saem do lugar. Eu amo ser otário. Estar cercado de pessoas que têm um forte compromisso com a verdade, a ponto de se disporem a correr qualquer risco, ao lhe disserem que você está errado, é um privilégio do que você jamais deve abrir mão. O orgulhoso faz de tudo para manter por perto indivíduos bem diferentes desses, que sempre vão garantir os aplausos em sua marcha presunçosa em direção ao precipício. Não tem nenhum bom exemplo a seguir em sua família? Seja você o bom exemplo que vai mudar a história dos seus descendentes. Não deixe para amanhã. Os 10 motivos mais frequentes para você não ter o seu negócio. 1. Ter sido treinado desde cedo na escola e na universidade para arrumar um emprego. 2. Medo do desconhecido. 3. Não abrir mão da vida corporativa por um suposto status, mesmo se sentindo um peixe fora d'água. 4. Desconhecer o sentimento de realização que o empreendedor tem ao construir o próprio futuro, sem depender de terceiros. 5. Desencorajamento por parte da família e influência dos amigos que seguem o padrão convencional: faculdade, emprego, aposentadoria. 6. Achar muito complicado buscar as informações necessárias. 7. Falta de disposição e de iniciativa para apresentar a sua ideia a centenas de pessoas até que consiga o capital necessário de modo a iniciar o negócio. 8. Optar pela estabilidade mesmo ganhando menos. 9. Convencer-se de que não tem vocação para ser o próprio patrão. E 10. Ter um medo de perder maior do que a vontade de ganhar. Quando tiraram o chão dele, ele descobriu que podia voar. De quem é a responsabilidade por mudar de vida?
Um governo pode até através das suas políticas, pode até melhorar e facilitar a sua vida. No entanto, somente você, com sua iniciativa, seu protagonismo, seu trabalho duro e seu investimento na carreira ou no projeto que escolher, é capaz de mudar a sua realidade. Fazer você acreditar de que a sua vida poderá ser mudada por um governo, seja ele qual for, é a melhor forma de confiná-lo num aquário eleitoral no qual sofrerá estupros de 4 em 4 anos, até se decepcionar pela mentira na qual acreditou. O pior governo que pode existir é o que, com seus discursos persuasivos, subestima a inteligência da população. É o que sequestra seu protagonismo e que não hesita em se gabar do pouco que cumpre de suas obrigações, a fim de manipular a população em troca da perpetuidade no seu emprego público. Seja o protagonista da sua história. Sem paz, os sonhos evaporam. Sonhos, o combustível necessário para a realização. É de Albert Einstein, conhecida citação: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Agora considerem-se que esta afirmação foi feita por uma das mentes mais brilhantes já conhecidas na humanidade. Se dermos todo o crédito a Einstein, o que dizer sobre o sistema de ensino que não valoriza a imaginação, ao mesmo tempo que despeja informações sobre seus alunos, sentados em posição passiva, em vez de produzirem como protagonistas estudantes, treinam para agir com resignação, e só lhes resta correr atrás da medida e atrás da média, numa prova que, na maioria das vezes, dependerá apenas da memorização da matéria, frequentemente esquecida logo na sequência. O poder de imaginar é o que nos dá o poder de sonhar. Enquanto dormimos, sonhamos de forma involuntária, resultado do que nosso cérebro produz com a combinação de inputs que recebeu ao longo do tempo. E sonhar acordado, como resultado de nossa iniciativa, é uma capacidade fantástica que temos, mas que não foi estimulada nem treinada desde que nascemos. Inclusive, muitos são taxados de lunáticos e desencorajados quando manifestam a intenção de colocar a cabeça para fora da caixa na qual foram adestrados. Ainda lembro muito bem, no ano de 1993, quando roubaram meu carro. Eu tinha 21 anos de idade. Já era recém-casado e morava na Venezuela, para onde fui transferido a fim de implantar uma filial da empresa em que trabalhava na ocasião. Aquele carro era meu único patrimônio. No dia seguinte ao roubo, o escritório onde trabalhávamos também foi assaltado. Quando cheguei ao local, havia um bilhete desencorajador em cima da minha mesa. Ustedes não poderão nos com os outros, que significava algo parecido com: vocês não serão capazes de nos superar. Tudo indicava que era uma ação criminosa da concorrência para intimidar
um jovem estrangeiro de prosperar naquele país. Triste e preocupado com aquele cenário, recebi a ligação do Mário Magalhães, proprietário e diretor da empresa, que logo ficou sabendo do ocorrido e dos prejuízos que sofrera. Na ligação, procurei transmitir minha indignação com o fato e minha solidariedade em relação a toda aquela perda. Mário me disse assim: Flávio, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Sei que é uma situação lamentável e que o afeta bastante. Porém, quero que saiba que eles podem roubar o seu carro, o nosso escritório, podem fazer ameaças e até nos causar algum prejuízo. No entanto, eles não têm o poder de roubar os nossos sonhos, que fizeram você deixar o seu país, a sua família e assumir esta missão. Eles só terão o poder de roubar os seus sonhos se você permitir. Eu confio em você e sei que é capaz de reverter o quadro que estamos vivendo neste momento. Apesar de ser uma mensagem simples, eu precisava ouvir aquilo. Naquele momento, o que era mais trágico, mais uma tragédia, passou a ser a razão para eu me superar. Foi assim que reagi e fui bem-sucedido naquele país antes de retornar ao Brasil. Muitas vezes, as adversidades diárias atuam como ladrões de nossos sonhos, fazendo com que nos esqueçamos de nossos objetivos e passemos a nos preocupar mais com as perdas do que com aquilo que nos cativou e nos motivou. Na realidade, essa mudança de foco faz com que deixemos de lado os nossos sonhos e passemos a nos sintonizar com o pesadelo criado pelas circunstâncias. Em casos assim, as circunstâncias passam a dar as cartas e somos levados pelo vento de um lado para o outro. Em contrapartida, quando somos conduzidos pelos próprios sonhos, ficamos com as mãos firmes sobre o leme, no comando da embarcação em meio a qualquer tempestade. Ao assumirmos o controle das emoções e do roteiro de nossos sonhos, produzindo acordado através de nossa imaginação, permanecemos inabaláveis para seguir adiante. Os sonhos são o combustível necessário para que ocorram grandes realizações em nossa vida. Agradecimentos. Agradeço muito à minha família pelo apoio que tenho recebido e muito mais por estarem juntos comigo em cada etapa da construção de nossa história de vida. Um agradecimento carinhoso à minha linda esposa Luciana pela dedicação e pela sensatez com que atua ao meu lado em todos os nossos empreendimentos. Em especial, o principal deles, a nossa família. Agradeço a meus filhos, Bleno, Bernardo e Benjamin, por serem amigos muito especiais, meninos de valor e determinados a escreverem a própria história. E também ao meu pai, pelo exemplo de homem correto e comprometido com ideais. A minha mãe, pelo seu dinamismo, sua liderança e sua humanidade, que sempre serviram de base para eu criar meu estilo de gestão. E a minha avózinha, que é a pessoa mais carinhosa e sorridente que eu conheço.
Flávio Augusto da Silva é fundador de um grande grupo empresarial brasileiro no setor da educação e também proprietário do Orlando City, um time de futebol que participa do maior League Soccer, principal campeonato esportivo nos Estados Unidos e no Canadá. É fundador e presidente da TBDH Capital, fundo de investimento composto de empresas dos setores de educação e esportes, entre elas o WiseUp, escola líder no ensino de inglês para adultos, presente em 4 países. Em 2011, Flávio fundou o projeto Geração de Valor com a finalidade de compartilhar gratuitamente conhecimentos que adquiriu ao longo dos últimos 20 anos, que lhe permitiram sair da periferia do Rio de Janeiro para se tornar um dos empreendedores mais ousados do Brasil. Em 2015, numa pesquisa realizada pela Companhia de Talentos, com mais de 60 mil jovens, Flávio foi eleito o líder mais admirado do país. Desde que nascem, as pessoas são treinadas para agir de acordo com o senso comum. O ensino convencional as estimula a buscar segurança e não liberdade. Com medo de se arriscar, a maioria segue o fluxo da boiada e sonha pequeno, optando por seguir um emprego estável e passar anos financiando a casa própria. Flávio Augusto também sofreu todas essas pressões, mas conseguiu sair da conformidade bem cedo. De uma família simples da periferia do Rio de Janeiro, aos 23 anos escolheu o caminho do empreendedorismo. Criou uma escola de inglês que deu origem à bem-sucedida rede WiseUp. E logo se tornou um dos mais jovens bilionários brasileiros. Indignado com o modelo imposto pelo senso comum, Flávio resolveu arregaçar as mangas e mostrar às pessoas que é possível pensar de forma diferente. Para difundir a sua mentalidade vitoriosa, criou o projeto Geração de Valor e começou a compartilhar seus conhecimentos no Facebook, no YouTube, no Twitter e em um blog, inspirando milhões de pessoas. Não tenha dúvida, o empreendedorismo é para todos, tanto para quem estudou em Harvard, como para quem se tornou um tribodó do Oeste. O sucesso, com Flávio Augusto costuma dizer, é uma ciência exata que qualquer um pode aprender. Portanto, só depende de você conquistar o que deseja. O livro que você tem nas mãos é uma seleção dos textos mais afiliados e de chargers mais provocados da geração de valor. É uma oportunidade de enxergar o mundo de outra forma. Aprenda a pensar fora da caixa e comece agora a sua jornada rumo ao topo. Fim do livro 1, Geração de Valor, compartilhando inspirações. Se você gostou, deixe um joinha, compartilhe com alguém. Se você deseja adquirir o livro físico, vou deixar no link lá na descrição do vídeo, um link com compra segura na Amazon. Dê uma olhadinha. E no próximo vídeo vamos iniciar o livro 2, ok? Te espero. Te espero aí no meu canal. Assine o canal e venha nos acompanhando aí, que estamos sempre postando novos audiobooks. Muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado até aqui e nos acompanhado. Te espero novamente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau do Charles.